Algumas coisas até para que todos entendam. Uma recuperação judicial, ela não acaba por decreto, ela não tem prazo definido. Ela tem um prazo de final de supervisão esperado de 2 anos, mas quem levanta a supervisão judicial é o juízo recuperacional. Então, chegou o período de 2 anos inicial, o juízo levanta ou não levanta. Não é que a companhia deixou de executar nada que esteja no plano de recuperação, pelo contrário, ela cumpriu ipsis literis todas as condições que foram determinadas no plano. Não perdeu um pagamento, não perdeu um evento, cumpriu com o evento de liquidez, cumpriu com o evento de venda de ativo, cumpriu com o evento de levantamento de recursos, cumpriu com o evento de pagamento a bonds, cumpriu com o evento de pagamento a credores. Então, mas de maneira geral é uma questão muito técnica, não é uma questão de proteção e que a empresa não está em condições de sair porque tem problemas financeiros ou porque tem problemas de pagamento. Tá? Perfeito. Então é uma questão muito técnica e aí, obviamente, essa é uma descrição do juízo recuperacional. Talvez me adiantando a uma pergunta que possa surgir, isso tem que passar pelo juízo, isso passa por uma opinião qualificada do Ministério Público, 2 coisas. Agora, onde a gente compete, curiosamente, a gente vê que quando a Oi volta para o jogo com a fibra, ela volta para o jogo de maneira muito forte. Uma métrica que nós já demos visibilidade para o mercado, quando nós começamos a operar com o FTTH, a gente perguntava, a maior parte dos seus clientes novos é migração de cliente de cobre, de banda larga cobre, Velox, antigo, para banda larga em fibra. E era justamente o contrário. A absoluta maioria dos nossos clientes novos de fibra eram clientes que estavam vindo da concorrência e não da própria Oi. Por quê? Porque de alguma maneira ele saiu da Oi, foi para a concorrência, pegou uma velocidade um pouquinho maior e agora volta para nós. E aí existe curiosamente uma feliz coincidência de tecnologia nesse caso, que é o seguinte: quem investe mais tarde, obviamente, teve um pouco do seu espaço ocupado, porém quem investe mais tarde tem um benefício do leapfrog tecnológico. Então hoje, principalmente se eu comparar com as operações que acabaram fazendo maiores investimentos em banda larga ao longo do país, principalmente nas cidades de médio porte, aí os nossos 2 grandes concorrentes, que são os 2 grandes concorrentes integrados no país, eles acabaram investindo com uma tecnologia ou de cabo coaxial, já é o famoso HFC, que é uma híbrido de fibra e coaxial, mas o que chega dentro da casa do usuário é cabo coaxial e o que está em boa parte da rede é cabo coaxial. Tem um limite de velocidade. Ele tem um limite de velocidade, ou em DSL. Então, a boa parte da aquisição da GVT no passado, que foi uma operação muito bem sucedida de penetração de banda larga, competindo com as grandes, foi baseado em um modelo híbrido. Não era HTT, não era FTTH, era FTTC. Era a fibra até o armário e do armário até a casa do usuário com par de cobre. Então, no par de cobre, a limitação é a limitação de velocidade que vai, em alguns casos, diante de condições muito especiais, até 70, 80 mega. E a fibra da Oi, quando chega, ela chega partindo de 200 e facilmente, com um upgrade fácil para 500, para 1 GB. O custo marginal de aumentar a velocidade não é tão... é muito baixo, é só o custo do equipamento. E boa parte dos nossos equipamentos são atualizáveis através de software. Perfeito. Então a nossa capacidade de competir, uma vez que a gente entrou por último, nós temos a vantagem da atualização tecnológica e do custo mais baixo. Então um ONT, que é um equipamento da casa do usuário de fibra hoje, mais toda a implantação, custa o mesmo que custava implantar o cobre há 3 anos. Então, as boas notícias estão vindo, mas elas tinham sido exageradas inicialmente, o risco tinha sido exagerado inicialmente, e aí com isso você teve muito movimento de entrada e saída no papel. Eu acredito que exista um movimento técnico, até como ela é uma ação que acabou sendo utilizada para negociações de curto prazo, de realização. Perfeito. Se eu entrei a 85, ou entrei a 90 e a ação está 1,8, eu realizo, e aí você vai ter os movimentos técnicos, mas eu diria que com isso a gente vai até passar por um processo, para mim, muito saudável de mudança de base de acionista. A gente vai deixar gradualmente, ao longo desse ano, de ser um papel de curtíssimo prazo para negociação de evento, para uma base já um pouquinho mais sólida, investidores long, a gente vai mudar o perfil do investidor. E, curiosamente, muita gente fala, a nossa base de investidores grandes é uma base de investidores de turnaround, uma base de investidores que fazem flip. Só que, de maneira absolutamente nenhuma, os nossos grandes acionistas são fundos que sim, são fundos de recuperação, são fundos de situações especiais,
mas com um patamar de visibilidade de 5 anos, de viés de longo prazo. Eu diria que é uma questão, é uma combinação de uma mudança de base com um pouco de pressão técnica de realização, que acontece, se é uma ação muito procurada, principalmente por pessoa física, ela acontece, a gente vai passar por essa mudança gradual de base. Tá? E a verdade é que a ação está estacionada. Né? Eu queria que você conversasse um pouco com o nosso assinante, assim, o que você acha que vem acontecendo com relação a movimento. É claro que é difícil você cravar, e o que você vê aí para frente dentro de tanta notícia positiva e ainda isso não refletido no preço da ação. Essa, obviamente, é a pergunta de vários milhões, né? Ou vários bilhões, no nosso caso. Obviamente, é um plano de longo prazo, e aí eu brinco. Gente, obviamente que existe muito investimento em ação no setor de telecomunicações, até no nosso caso, porque é uma ação que traz movimentos possíveis movimentos muito rápidos. No entanto, do ponto de vista de companhia, nenhum investimento em telecom é investimento de curto prazo. Acho que isso é muito importante a gente mencionar e explicitar, e estressar, e enfatizar mais do que qualquer outra coisa, porque não existe uma transformação de empresa em 6 meses. Sim. Você não faz um turnaround de uma empresa de 20 bilhões em 6 meses, não faz em 1 ano. Obviamente você detecta a tendência, você aponta para o lado correto, você começa a dar mostras e métricas de que o plano está andando na direção que você planejou, que você determinou. Mas não existe uma transformação completa, um turnaround de empresa num período curto de tempo. Perfeito. E, em particular, em um setor de infraestrutura. A gente está falando de setores de investimento de ciclos de 4 a 10, 15, 20 anos. Então, quando você olha para o ciclo móvel, ele é um pouco mais rápido, com ciclos de 4 a 5 anos. Quando você olha para o ciclo fixo, de infraestrutura fixa, são ciclos de 25 anos. Então, não existe transformação de... E hoje é um dia para a gente tirar todas as nossas dúvidas, né? Principalmente vocês, assinantes, aquelas dúvidas mais básicas sobre o caso, e ouvir um pouco do próprio Rodrigo sobre um dos casos aí mais interessantes dos últimos anos, né? Tem muita gente envolvida, muita especulação, para a gente tirar um pouco de ruído também. Rodrigo, uma boa tarde, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Henrique. Obrigado, Luiz. É um prazer estar com vocês e vai ser ótimo também poder conversar um pouquinho. Afinal de contas, como nós tínhamos conversado, né, hoje a nossa ação é a ação que tem mais detentores pessoa física na Bolsa de longe. São acho que mais de 3 milhões de detentores, então para nós é ótimo poder explicar um pouquinho o caso, poder contar o que a gente está fazendo e eventualmente tirar principalmente as dúvidas. Né? Tem muitas dúvidas sobre o dia a dia que às vezes são até questões um pouco mais técnicas que seria interessante a gente colocar de maneira mais simples. E de fato é um desafio tanto intelectual quanto profissional, quanto de motivação de você ver uma mudança importante acontecendo, sem dúvida nenhuma muito significativa. Mas além disso, a minha carreira inteira foi em telecomunicações, minha vida profissional inteira foi em telecomunicações, primeiro como fornecedor, depois como fabricante, e aí finalmente como operador, desde a época de TIM. E eu passei por um período pequeno, afastado de telecom, embora tivesse como conselheiro da companhia. E aí a gente brinca que coça, dá aquele bichinho que pica para voltar para o setor, a gente acabou sendo mais forte e de fato o desafio era muito bacana para recusar. Além disso, quando nós olhamos para a Oi hoje, ela tem algumas componentes que para mim foram fundamentais até para aceitar o desafio, né? Porque você pergunta, poxa, mas é um caso complicado, é um caso complexo, desafio, turnaround, né? E tudo mais. Só que na prática, principalmente para quem acompanha o setor de telecom há muito tempo, a companhia está hoje, apesar de ter um desafio enorme pela frente, e tem, tá? Não vamos deixar isso de lado, tem um desafio grande, tem várias dimensões de desafio grande que a gente pode conversar sobre elas, mas ela também tem as condições para superar esse desafio, que torna o desafio uma oportunidade também muito grande. Então, há muito tempo, a Oi tinha algumas condições, se você olhar para 2015, 2014, 2016, a época pré-RJ e logo após a RJ, a entrada em RJ, que eram muito complexas de olhar para frente. Então, você tinha problemas de governança, você tinha problemas de estrutura de capital, tinha problemas de dívida, tinha problemas regulatórios, tinha, na medida do possível, uma operação que funcionava, mas que também era muito impactada por falta de investimento. Perfeito. Né? Aí dá um fast forward aí para 2017, 2018, quando o plano foi aprovado, esse cenário começou a mudar. Então foi aquela discussão imensa de plano de recuperação que todo mundo acompanhou. Poxa, mas vai aprovar um plano ou não vai? A empresa vai para falência ou vai para recuperação? E de fato foi um trabalho hercúleo do time, tanto do time da Oi quanto do grupo que participou desse processo todo. E no início de 2018, começo de 2019, a gente viu uma empresa completamente diferente.
O que aconteceu foi que a governança, de uma maneira ou de outra, se resolveu. Então, hoje a empresa tem um conselho completamente independente, não tem mais acionista controlador. Você tem acionistas de referência, são acionistas grandes, mas não tem acionista controlador, não existe acordo de acionistas. Então, é uma empresa hoje, de fato, uma empresa diluída, de capital diluído. Você tem um time que está focado, de fato, na recuperação da empresa. Você não tem um time que responde a um acionista ou a outro acionista, ou a um interesse ou a outro interesse. Tem uma estrutura de capital que obviamente tem os seus desafios de curto prazo, e a gente fala sobre eles também, mas ela já não tem a dívida que carregava e tornava a empresa insustentável. A gente passou a ter um período regulatório que promete uma melhoria gradual, já com várias coisas acontecendo ao longo dos últimos anos. E a operação, quanto isso, pode voltar a ter o bom desempenho que sempre teve, porque a gente tem um time bom. E ao longo desse período, talvez o que tenha sustentado a empresa tenha sido a própria operação. Ela, obviamente, reduziu o investimento, reduziu um monte de coisa, mas a empresa acabou se mantendo e, curiosamente, se mantendo de uma maneira até surpreendente para quem não apostava que ela fosse capaz de fazer isso. Então, quando você olha para essas 4 coisas, tem uma combinação aí de uma montanha grande para escalar, mas a recompensa em cima é muito interessante. A possibilidade de transformar esse caso de turnaround em um caso de muito sucesso é emblemática.